Olá, pessoal da turma do Profuncionário 2021. Eu sou a professora Icleia Caires Moreira, sou professora da Rede Pública de Ensino do Estado de Mato Grosso do Sul, professora também das Faculdades Integradas de Três Lagoas, AEMS, e fui convidada hoje para tratar da pauta Português Instrumental com a turma Profuncionário 2021. Bom, agradeço o convite da professora Romilda Meira, né, responsável pelo núcleo de linguagens da CRE, né, e a professora Lídice Moura, juntamente com a professora Caroline Salim, que são tutoras, né, da turma de vocês nesse ano de 2021. Agradeço a todas elas a oportunidade de partilhar um pouco de conhecimento com vocês, né? Então, a turma de curso técnico de vocês em alimentação escolar, infraestrutura escolar, multimeios didáticos e secretaria escolar, hoje vai acessar um pouquinho de conhecimento em relação às táticas e às técnicas do português instrumental, tanto para ler, interpretar, quanto produzir textos de forma mais rápida e funcional dentro da pauta do serviço público, né? Que é o objetivo central deste curso que vocês estão fazendo, ok? Então, antes da gente observar quais são essas táticas e essas técnicas, primeira coisa que a gente precisa ter em mente: eu preciso, antes de saber como um objeto do conhecimento funciona, eu preciso saber o que ele é, né? Então, o que é o português instrumental? O português instrumental, ele é um conhecimento sobre a língua portuguesa que vai possibilitar a vocês ler, interpretar e produzir textos de maneira rápida, funcional, independentemente do âmbito, né? Mas que vocês possam lapidar essa habilidade, sobretudo dentro do âmbito do serviço público, ok? De posse desse conhecimento do que é o português instrumental, esse conjunto de táticas e técnicas para se observar o uso da língua portuguesa, nós vamos diferenciar agora o que é língua e o que é linguagem, certo? A linguagem. A linguagem, gente, é a representação do pensamento humano. Tá? É a nossa capacidade humana de fazer trocas comunicativas por meio de determinados signos. Né? E dentro desse conjunto de habilidades que todo ser humano carrega, nós temos alguns instrumentos que trabalham a serviço dessa nossa necessidade. A língua é um desses instrumentos. Tá? A língua, ela é um instrumento a serviço da linguagem, da nossa necessidade de comunicação, certo? E ela está aí a serviço das trocas, né, e das interações que nós fazemos dentro da nossa comunidade falante de um determinado idioma. No nosso caso, o idioma é a língua portuguesa, certo? E como um sistema abstrato, por que abstrato? Porque a gente não pode pegar a língua, ela é simbólica, né? Ela é um sistema de regras que a gente tem que conhecer para aplicar cada vez melhor, certo? Então, são regras que perpassam conhecimentos gramaticais, que são as estruturas e as ordenanças necessárias para o uso da língua, né? As questões relacionadas às regras semânticas, ou seja, a produção dos sentidos que nos interessam, tudo que é semântica é relativo a sentido, tá? As questões fonológicas, ou seja, tudo que remete ao som da língua, né? Por que determinado fonema tem determinado som, encaixado com outro, ele vai em uma cadeia linear produzir aí aquilo que a gente conhece como imagem acústica da palavra, né? Vai produzir a palavrinha para a gente poder falar, né? Ou ler esta palavra para alguém, né? E esse conjunto de conhecimentos gramaticais, semânticos, fonológicos vão desencadear um produto. Que produto é esse? O texto. Tudo que a gente produz, falando ou escrevendo, é texto. As palavras não são usadas isoladas, elas são usadas combinadas. E essa combinação gera um produto final, que são os textos que vão em direção aos nossos receptores e que vão significar para poder cumprir as demandas que a gente precisa na vida, certo? E esses textos circulando na sociedade, significando com seus propósitos, eles vão se filiar a determinados discursos. O discurso da educação, o discurso da saúde, né? O discurso da qualidade de vida, né? E assim por diante, da política, entre outras coisas. Então, perceba que a língua ela perpassa as regras gramaticais, os fatores semânticos, as questões fonológicas, as questões textuais e as questões discursivas. Olha só,
como ela atende diversos âmbitos para que a gente possa comunicar, né? E a linguagem, sendo a nossa capacidade humana de comunicação, vai se valer desse instrumento que é a língua para que a gente possa fazer valer a nossa necessidade de troca informacional entre cada um de nós, dentro da nossa comunidade falante. A língua vai representar para nós as nossas necessidades, a nós mesmos, tudo que está ao nosso redor no mundo e até aquilo que está para além do mundo que o homem já alcançou, né? Ela é representacional, ela é simbólica, tá bom? Nesse processo, o que vai acontecer? Nós temos, para trabalhar com a língua, níveis de linguagem. Como assim? Eu tenho aquilo que é mais para o campo do nível formal da língua e tenho aquilo que vai para o campo informal da língua, certo? Então, entre o nível formal e o nível informal, ó, tá vendo aqui, ó, que eu estou colocando a mãozinha aqui no meu rosto? Perceba, trabalham as variantes linguísticas, umas mais puxadas para o campo da formalidade, outras mais puxadinhas para o campo da informalidade. Todas elas têm valor significativo, comunicacional válido, tá? Elas vão ser válidas para os contextos em que elas se encaixam, tá? Então, por exemplo, eu sou funcionária pública, eu dou aula de língua portuguesa. Eu não posso chegar para dar aula de língua portuguesa me valendo da variante informal da língua. Por quê? Porque eu preciso da norma culta para credibilizar o meu fazer. Percebe? Assim é com vocês. Nós precisamos da norma culta enquanto funcionários e servidores públicos para produzir as falas, que são orientações direcionadas às pessoas que precisam do nosso serviço, e os documentos escritos, que são de caráter interno, circulam entre nós, ou externo, que circulam de instituição para instituição. Então, é a variante culta nesse processo que nos interessa nesse momento, tá? Para a gente poder ver como que ela se encaixa em alguns documentos que a gente precisa produzir ao longo da nossa vida funcional, tá bom? Ok? Então, nós vamos em direção a pensar a variante culta não como aquele uso pedante e desnecessário dela, mas que ela se encaixe nas documentações, nas orientações que a gente tem que dar de maneira funcional, concisa, coerente, coesa, né? E que a gente possa dar conta das nossas demandas diárias que nos chegam, ok? Então, é por meio dela que nós vamos, dentro daquilo que a gente tem que produzir falando ou escrevendo, trazer os sentidos denotativos, que são aqueles literais, aqueles que são ao pé da letra, né? E os sentidos figurados, aqueles que são conotativos, que nos ajudam a compor as ideias que a gente precisa, tá? Tanto falando quanto escrevendo. Dentro do processo de comunicação, amores, a gente tem alguns elementos que a gente precisa prestar atenção se todos eles estão funcionando bem para a comunicação acontecer, certo? Que elementos são esses? Eu tenho um emissor, tá? O emissor é aquele que emite uma determinada mensagem, olha o segundo elemento aqui, em direção a quem? A um receptor que vai captar a minha mensagem e interpretá-la dentro do processo de comunicação. Essa mensagem, ela não se dá no vácuo. Nenhuma informação gerada linguisticamente, ela se dá no vácuo. Ela tem um contexto. Ó, nossa aula, por exemplo, tem um contexto educativo. Eu sou uma emissora que estou gerando uma mensagem, né, vinculada aí ao ensino de língua portuguesa para os receptores, que são vocês nesse momento, né? Essa mensagem, ela é transportada até aquele que vai receber por um canal, nesse caso aqui é um canal virtualizado, né? Eu estou fazendo uso da ferramenta do Google Meet para gravar essa aula. Posteriormente, eu vou lançá-la no YouTube e esse vídeo vai chegar até vocês para que vocês possam assistir essa aula. Percebe? Então, este é o nosso canal, né? Um canal virtual. Essa mensagem está organizada num código. Que código é esse? É a língua portuguesa, né? E tudo isso se enlaça, se entretece, se junta para fazer a comunicação acontecer. O emissor emite a mensagem, que passa por um canal, ela foi organizada num código, chega até o receptor, dentro de um contexto comunicativo. Olha só, esses são os elementos da comunicação que a gente nunca pode esquecer dentro do processo de compreensão da língua, tá? Como é que ela acontece? Esses elementos, eles vão cumprir algumas funções da linguagem que estão vinculadas às demandas que a gente precisa
atender quando a gente produz um texto, certo? Por exemplo, o emissor, ele está vinculado à função emotiva. Toda vez que um eu se expressa para tratar do que sente, nós temos a função emotiva, tá? A função conativa, ela está vinculada ao receptor. Por quê? Porque aquele que produzir a mensagem com a função conativa, ele quer, na realidade, convencer o outro de alguma coisa. Convencer quem vai receber de algo que ele precisa. Um exemplo, as propagandas, né? Os textos publicitários. Todos eles são formulados e organizados em direção ao receptor para fazê-lo consumir. Então, esses textos têm primordialmente função conativa, função de convencimento do outro ir na loja ou gastar o seu din-din e comprar um determinado produto. Criar uma necessidade no outro de consumo, que ele se sinta convencido de que ele precisa daquele produto. Quantos de nós já não fizemos isso, né? Então, essa é a função conativa. A função referencial, olha aqui na figura que a Pro expôs para vocês, né? Ela está vinculada ao contexto. Os textos jornalísticos, como por exemplo as notícias, as reportagens, o que são? São textos vinculados a contextos de fatos que ocorreram. Estão expondo fatos. Então, este texto tem uma função de dar cabo de um contexto que ocorreu. Por isso, ele é chamado de texto vinculado à função referencial, tá? A função poética. A função poética ela está focada na mensagem. Então, exemplo, pense numa poesia do Manuel de Barros. Cada palavra que ele usou, né, para compor aquela mensagem, foi selecionada a dedo para que ele pudesse passar a mensagem de maneira especial. Então, ali tem função poética. Um soneto do Vinícius de Moraes, um texto de Camões, uma poesia do Braulio Bessa, né, que é o nosso grande poeta do momento, que tem tido visibilidade na mídia. Cada palavra daquela, inclusive para gerar a rima, ela foi selecionada para cumprir uma função poética da língua. Tá? A função fática. A função fática está vinculada a teste de canal. Um exemplo, se essa nossa aula fosse síncrona, né, fosse ao vivo, eu iria dizer assim para vocês, pessoal, vocês estão me vendo, me ouvindo, o slide já apareceu, tá tudo certo? Aí vocês me diriam de volta, sim, professora, tá tudo ok, a gente consegue te ver, te ouvir, o slide está aparecendo, tá tudo ótimo. Não perceba, eu estarei fazendo teste de canal para ver se a comunicação vai transitar. Isso é função fática. Quando você liga para alguém e pergunta se a pessoa está te escutando, se o que você explicou foi ouvido, né? E a pessoa responde que sim ou que não, repete, por favor. Isso é teste de canal, tá? Ok? A função metalinguística. A função metalinguística é quando a gente usa o código para explicar o código. Minha aula, por exemplo, agora. Eu estou usando língua portuguesa para explicar a língua portuguesa. Minha aula toda é metalinguística. É a função dela usar o código para explicar o código. Percebe? Então, essas são as funções da linguagem que a gente usa sem perceber. Mas quando a gente tem consciência delas, a gente potencializa o uso da língua em direção às comunicações serem cada vez mais assertivas e efetivas. Certo? Tudo bem? Então, lidar com esses elementos da comunicação, com as funções da linguagem, ajuda na produção dos textos que a gente faz para cumprir demandas sociais que nos chegam. Tá? Esses textos que a gente produz, eles são chamados de gêneros. E os gêneros se filiam a determinadas tipologias textuais, tá? Então, vamos ver como isso funciona. As tipologias textuais, amores, elas são 5, tá? Narração, descrição, exposição, injunção e dissertação. Cada uma dessas bonitas aqui, elas têm propósitos comunicacionais específicos. E elas vão gerar textos que vão circular na sociedade. Esses textos que elas geram, esses filhos que elas geram, são os gêneros. E os gêneros é que nos chegam concretamente à mão para a gente lidar com eles. Observe, a narração, qual que é o propósito dela? Contar alguma coisa para alguém. Então, quem são os filhos da narração? Os gêneros filiados a ela. O conto, a fábula, o romance, a lenda, a novela, a fofoca. Olha só, até a fofoca entra
no nosso rol de gêneros aqui vinculados à narrativa, né? A descrição, o que ela faz? Ela caracteriza alguma coisa, uma pessoa, uma situação, um lugar. Olha só quanta coisa ela faz. Ela é muito amiga do adjetivo, que é uma classe gramatical que a gente estuda lá em morfologia, né? Então, quem são os gêneros, os filhinhos dela que vão circular na sociedade? O diário, o relato, o relatório, a biografia, o cardápio. Existem inúmeros gêneros, tá? Tipologias são só 5. Os gêneros são incontáveis. Quanto mais a tecnologia avança, mais gêneros surgem, né? Para cumprir demandas comunicativas em diferentes âmbitos, tá? Então, por exemplo, você chega no restaurante e pede o cardápio. Você vai olhar a descrição dos pratos para você ver qual que você quer. O que, que tem, o que, que não tem, como que esse prato se caracteriza para você poder escolher ou não aquele prato que você quer. Tá bom? Só a título de exemplo. Exposição. Qual é o objetivo central da exposição? Expor um fato, um conhecimento, um acontecimento para alguém. Então, exemplo, o resumo, a notícia, a reportagem, o documentário, a aula está expondo um conhecimento para vocês agora. Então, note, são todos gêneros que fazem parte dessa tipologia, estão vinculados a ela, tá? A injunção. A injunção é super útil na nossa vida. Qual o propósito dela? Ensinar alguém a usar ou a fazer alguma coisa? Todas as vezes que você produz um texto para ensinar alguém a usar ou a fazer alguma coisa, você está remetendo a essa tipologia. A receita culinária é filha dessa tipologia. A receita médica, que fala que remédio você tem que tomar, quantas vezes por dia, em que horário, né? Então, te orienta como fazer uso da medicação, ela também é filiada a essa tipologia. Um tutorial que a gente entra no YouTube para descobrir como que usa um aparelho, como que faz um determinado produto, é um texto verbo visual vinculado à injunção, tá? A lista de regras de um jogo, por exemplo, de uma dinâmica, também é texto injuntivo instrucional, tá bom? Trabalha basicamente com a ideia da instrução. A dissertação. A dissertação, o propósito dela é expor aí, defender uma opinião, um posicionamento, por meio de argumentos formulados em cima de uma determinada temática, né? Então, notem, a redação escolar, como aquela que é cobrada no Enem, o artigo de opinião que sai no jornal sobre uma pauta atual, uma carta aberta que denuncia e solicita e argumenta uma situação caótica, difícil da sociedade, né? Um editorial de uma revista que tenta te convencer, lendo aquele primeiro texto, que o que está dentro da revista é plausível de você ler por inteiro, que vai te fazer bem, vai ser conhecimento agregado. Então, note, são todos gêneros vinculados à dissertação. Tá? Ok? Então, nós temos algumas táticas específicas que vão ajudar na elaboração desses textos, que remetem às tipologias e que são gêneros que circulam na sociedade. Tá? Então, a coesão. Todo texto tem que ter coesão. A coesão é a organização das palavras de um texto. Tá? Toda vez que a gente organiza as palavras de um texto, nós estamos lidando com coesão. Todas as vezes que a gente pontua um texto para ele ficar mais organizado, nós estamos lidando com coesão. A gente divide esse texto em parágrafos para a informação ficar bem repartidinha, organizada, cadenciada, estamos lidando com coesão. Então, o que é coesão? A organização das palavras de um texto. A coerência, que é parceira dela, ó, as duas são assim, ó, amicíssimas, é a hierarquização das ideias, uma cadência de ideias. Eu posso fazer um texto do geral para o mediano, para o particular. Ou eu posso fazer o contrário, do particular para o mediano, para o geral. É a hierarquia de ideias que eu construo para distribuir o que eu preciso tratar ali. Isso tem a ver com a coerência, tá? É a organização das ideias de um texto. A clareza, quando você vai direto ao ponto e explica o que precisa, tá? Isso é clareza. Você não fica dando voltas no assunto, né? A precisão, quando você é objetivo, é muito parceiro da clareza, esse aqui também, tá? Em relação às informações a serem expressas. E a concisão, quando você precisa ser enxuto nas informações para você passar o máximo de informação com o mínimo de tempo. Nossa aula, por exemplo, está lidando com concisão. Eu tenho uma apostila de 92 páginas que eu preciso passar para vocês em pequenos vídeos de 15 em 15 minutos. Olha só. Então, aqui eu estou tendo que trabalhar com a concisão também. Ok?
Então, depois da gente contextualizar todo esse processo, a gente vai dar uma olhadinha em determinados gêneros que tocam a vida estudantil de vocês no curso e a vida funcional de vocês nos lugares onde vocês são lotados como servidores, tá? Ok? Eu vou cortar o vídeo aqui para eu começar essa pauta em um novo vídeo e assim vocês ficarem com blocos menores de aula ou orientações a respeito do conteúdo, tá bom? Beijo, já já eu volto.